Boa noite, telespectadores da TV Nativos, canal 6 da Claro Net. A primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé, Osório e o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Que esta noite tem a honra e o prazer de receber o senhor Walter Luiz Lemos, que está concorrendo pela Chapa 2 do Conselho Regional de Administração. Seu Walter, nos fala um pouquinho sobre o Conselho, a importância dos conselhos regionais. Pois não. Na estrutura brasileira, os conselhos são autarquias constituídas a partir de lei. Mas os costumes brasileiros, em função da lei, criaram esta figura no ordenamento jurídico para a defesa da população. Não é para o resguardo meu, administrador, nem quem seja médico, ou engenheiro, ou economista. Não. É para resguardo da população. Certo. O registro profissional te canaliza para o exercício profissional, porém, sob a luz de um código de ética. E este código de ética é que, se você escorregar nele, tem a sanção. E essa sanção pode ir até a retirada do registro profissional. Então, o conselho ele é obrigatório para os profissionais. E os profissionais registrados no conselho que exercem atividade, eles estão, obviamente, sob um controle social. Isso é o papel dos conselhos. Qualquer conselho são idênticos. Medicina, engenharia, administração, economia, enfim, contábeis, todos eles têm um regramento. Tem o regramento e dá uma segurança também para o profissional. Social, né? Social. É um modelo interessante. E a maioria dos países que eu conheço aqui na Latinoamérica, eles têm esse tipo de conselho. Se não tem conselho, tem associação, mas a associação já não é a mesma coisa. Tá? A associação, ela vislumbra o profissional, tá? O benefício do profissional. O conselho é diferente. O sindicato já é outra coisa. O sindicato cuida o quê? Do fator remuneratório, a relação empregado-trabalho, tá? É diferente. Então, o conselho realmente é uma entidade, no caso do Brasil, autárquica, que tem normas específicas, criado por lei, regulamentado por decreto e resoluções administrativas. E ele tem que ser renovado. No caso específico, no Rio Grande do Sul, serão 2/3 para o Conselho Regional, e no caso específico do federal, idem, porém, aqui nós temos 6 candidatos titulares e 6 suplentes da renovação majoritária, e no federal é 1 titular e 1 suplente. E o senhor está concorrendo a federal ou regional? Não, estou concorrendo ao federal. Ao federal. Porque eu praticamente, no final do ano, eu esgoto o meu tempo, então eu vou tentar buscar, obviamente, uma participação a nível nacional. O senhor vai, na realidade, contribuir com o seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área, a nível de Brasil, né? A nível de Brasil, sem dúvida alguma. E aí nós fizemos algumas propostas bem interessantes nesse sentido, né, que, obviamente, que são as propostas que definem perante o eleitorado nosso o voto. E eu espero que realmente, com as nossas propostas, o eleitorado analise bem, né, verifique bem o que nós nos propusemos a desenvolver dentro das normas e das leis. E quem é que pode votar no dia 22? Todos os profissionais registrados em dia e que estiverem no colégio eleitoral. Porque teve um período, faz uns 15, 20 dias, que encerrou o fechamento do colégio eleitoral. Tá? Então, com isso, nós temos um colégio eleitoral de... não sei bem precisamente agora, nesse momento, 12 mil. Em torno de 12 mil pessoas estarão aptas a votar no dia 22. Né? E essa votação acontece aonde? É numa sede? É pela internet? Como é que é feita a votação? O nosso ela faz há muitos anos já pela internet. Pela internet, claro, todos eles têm que estar habilitados adequadamente com seus códigos referenciais para chegar no dia específico
com seu código já na mão, direitinho, fazer o acesso à internet e optar pelos votos das chapas concorrentes. Eu pude perceber que vocês têm uma quantidade enorme de propostas agora para o Conselho Federal. Sim. Mas quais seriam as propostas principais que vocês estão trazendo para que a pessoa que é associada ao Conselho se identifique com a Chapa 2? A primeira proposta que eu vejo bem interessante é o seguinte: todo mundo hoje em dia na crise fala muito do preço das anuidades, né? Do custo das anuidades. Eu entendo que nós devíamos ter uma revisão nesse termo, nesse processo de anuidade. Porque, à medida que veio a pandemia, nós tivemos muitos colegas nossos, às vezes pedindo cancelamento de registro por desemprego, outras vezes pedindo parcelamentos, outras vezes atrasando a anuidade. A pandemia fez mal para todo mundo, né? E eu acho que a gente tinha que dar uma olhada para trás para isso. O mundo todo teve uma retenção de exatamente. recursos, né? Por isso que eu digo, o momento agora é se chegar um pouquinho para trás, não é só para frente. Olhar para trás o que aconteceu. As pessoas muitas vezes não estão devendo porque querem dever, elas estão devendo porque perderam o emprego, porque diminuíram o salário, uma série de fatores aconteceu no mundo, né? Então a gente tem que olhar isso para trás. E outro detalhe que eu gosto também de colocar é o seguinte: eu não gosto particularmente de a pessoa que atrasou dar benefício. Porque se a pessoa que paga em dia não tem benefício, como é que eu vou dar benefício? Eu sou muito do estímulo à adimplência. Certo. E não à inadimplência. Então eu chego à conclusão que no Brasil, que paga bem, paga mal. Paga em dia, paga mal. Tá? E quando devia ser o contrário. Tá? Ou seja, estimular a adimplência. Aliás, fizemos um projeto no Rio Grande do Sul que foi um sucesso quando eu estava na gestão do Conselho. Foi copiado pela Prefeitura de Porto Alegre. Que era para manter os pagamentos em dias. Exatamente. Então, eu sou favorável. Este é um dos detalhes que eu quero falar. E o outro é o seguinte, que eu entendo que é importante. Eu sou administrador registrado no Rio Grande do Sul, só posso atuar no Rio Grande do Sul. Gente... Mas o Conselho não é federal? Tem o Conselho Federal, que é a autarquia federal, com os regionais. Só que o meu registro, eu só posso atuar aqui. Se eu for atravessar o Mampituba, ali em Santa Catarina... Imagina quem mora em Torres, que tem negócios em Santa Catarina constantemente. Eu tenho que fazer um outro registro. Aí são duas contribuições? Duas contribuições. Gente, por favor... Por atravessar uma ponte. O detalhe é... Gente, nós temos que entender o seguinte, nós temos que ter uma logicidade no princípio. Um profissional hoje está no mundo, gente. Trabalha no mundo. Tá? Então, sendo assim, é o seguinte, se eu estou pela internet fazendo um projeto, eu posso fazer um projeto. Aí não tem problema, porque ele vai emitir a nota dele do escritório dele, da casa dele. Então, mas se eu tiver que atender um cliente de Santa Catarina, eu sou obrigado a fazer um registro. Eu pergunto assim, o médico, quando está numa estrada, tem um acidente, ele tem um registro no Rio Grande do Sul, ele não pode atender em Santa Catarina? Claro que pode. Nós estamos discutindo aqui essa questão do profissional ter o seu registro no Rio Grande do Sul e se ele for efetuar um trabalho no município próximo, em Santa Catarina, por exemplo, no estado vizinho, ele acaba tendo duas taxas, se associar a dois conselhos, é isso, né? Sim. E a Chapa 2 tem uma proposta para mudar isso. A nossa proposta é fazer com que esse administrador registrado possa atuar em 3 regiões. Isso é um fundamento básico do mundo moderno hoje. Isso é uma proposta da Chapa 2. Da Chapa 2. É uma proposta que nós vamos levar ao Conselho Federal, vamos propor isso. A forma como nós vamos fazer, nós temos que costurar. Não adianta dizer que a lei estabelece que eu sou registrado no Rio Grande do Sul e não posso atuar em Santa Catarina porque eu sou registrado no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter essa flexibilidade no mundo moderno hoje. Tá? Nós temos que considerar o seguinte, se eu atravessar o Mampituba aqui no Rio Grande do Sul, morar em Torres, por exemplo, por que eu não posso fazer a parte do lado de lá no Ribeirinho, sem fazer o registro lá? Mesma coisa é o administrador catarinense que mora no lado de lá.
Se tiver um trabalho lá de cá, por que não pode fazer? O que vale é a competência, gente. E isso que nós queremos trocar como primordial, uma das coisas no nosso conceito de exercício profissional. Ampliar um pouco mais a área territorial. Importantíssima. Essa é uma proposta, acho que todo profissional com certeza vai gostar, né? Exatamente. Eu enxergo como uma nova visibilidade profissional, né? A amplitude de mercado. Com base nisso é que nós, inclusive, estamos querendo criar a carteira profissional digital, que ainda não temos. Né? Isso seria na área de inovação e tecnologia? Já é. Exatamente, né? O Conselho ainda não tem a carteira digital? A profissional não. Tá? Nós queremos fazer a carteira digital profissional porque aí você tem uma abrangência nacional, embora a carteira tradicional hoje ela permite essa abrangência nacional com carteira de identidade. Mas a gente quer colocar dentro dela, obviamente, o exercício também, a parte do exercício profissional. Eu estou vendo aqui, seu Walter, no folder de vocês aqui das propostas da Chapa 2, que vocês também têm algo na área de mercado de trabalho e na valorização profissional, né? Sim. O nosso prisma, vamos dizer assim, fundamental da nossa proposta está na recuperação de empresas também. É um campo muito grande e além de ser um campo profissional grande, é um campo que ele impacta no social, ou seja, na parte da sociedade organizada em tentar recuperar a empresa. Toda empresa que morre, tá, ela traz para o país, ou para o estado, ou para o município, um desperdício, tá? De trabalho. Normalmente o estado fica sem receber uma parte, ou o profissional fica sem receber também. Exatamente. E as pessoas é um grande problema. E as pessoas ficam sem emprego. Tá? Então, eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco mais nessa parte. Né? Um outro programa que eu estou pensando, criando, a gente cria, obviamente, o papel pode dizer, aceita tudo, mas eu queria criar, por exemplo, uma proposta assim, o administrador sem fronteiras. Não existe os médicos sem fronteiras? Olha o trabalho que eles fazem. Tá? São reconhecidos no mundo todo. No mundo todo. E por que a gente não pode auxiliar nesse programa? Que precisa de muita gestão. É só olhar. Cada vez que eu olho um trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, eu digo assim, meu Deus do céu. Eles estão fazendo tudo. Quem faz a gestão disso? Por que a gente não pode participar para ajudar na gestão? Né? Então, eu vejo que é um programa que tu pode ir na ONU, tu pode ir na OIT, nos organismos internacionais e oferecer. Quem quer se candidatar a isso? Por que não? Tem tantos jovens aí que viajam para cá, viajam para lá, por que não podemos fazer isso? Tá? Jovens loucos para fazer um intercâmbio? Exatamente. Né? Eu acho fantástico. É uma grande oportunidade. Né? E na relação, eu até não vi aqui, mas na relação do Conselho Federal e o Conselho Regional com as universidades, com os novos profissionais que estão vindo para o mercado, vocês pretendem se aproximar mais? Como é que é essa relação hoje com as instituições de ensino? Essa relação hoje ela já é bem sedimentada. Ela é uma relação que, do meu ponto de vista, principalmente no Rio Grande do Sul, nós tivemos um bom relacionamento, sempre tivemos. Nós temos representantes nas faculdades, tá? Se faz muitas palestras. Claro que agora com a pandemia modificou tudo, complicou. Tá? A gente não teve mais aquele contato diuturno direto, corpo a corpo, presente. Exatamente, né? Então isso tudo tem que ser retomado. No momento que normalizar, vai ser retomado. Então nós já temos uma boa estrutura para isso, já desempenhamos bem isso. Eu digo em todo o Brasil praticamente, né? O relacionamento com as universidades. Então, dia 22, agora na próxima terça-feira, o senhor vai para mais um desafio profissional, eu imagino que de uma série de desafios que o senhor já teve na sua caminhada, que é a eleição do Conselho Federal de Administração. E
veio aqui nos visitar da TV Nativos dizer que estou concorrendo, estou à disposição dos nossos associados, por que não? E a Chapa 2 que o senhor representa, né? Exatamente, nós estamos fazendo todo um trabalho tentando chegar no colégio eleitoral, nos nossos representados, enfim, no interior do estado, e tentando trabalhar um pouco mais esta ideia, né? Não só da inovação, mas também de um compromisso assumido com projetos e propostas realizáveis. Nós sentimos que não desenhamos muitas propostas, mas aquelas que nós desenhamos são propostas válidas. E aqui quem vos fala, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, é uma pessoa que veio praticamente, entrou na profissão, tá? E veio praticamente trazer um novo elan à profissão, já faz alguns anos, não nego isso. Nós colocamos o administrador no mundo. Tivemos um momento em que recebemos, quando ingressamos no conselho, lá eu acho que foi em 1982, se bem me recordo agora nesse momento, a incumbência de realizar o 3º Encontro Brasileiro de Administradores. E quando eu recebi essa incumbência, reuni um grupo de administradores e fomos tentar desenvolver o projeto. Esse evento, eu só tinha a incumbência à época, como presidente que eu era, tá? A equipe cuidava de tudo, de tentar contratar os conferencistas. E uma pessoa que sai da faculdade e que desenvolve todo um trabalho, ela começa a pegar alguns autores brasileiros, Chiavenato, né? E outros autores brasileiros que eram muito poucos à época. O Lodge, eu me lembrava que eu lia muito livro do Lodge. Eu digo, não, vou convidar o Lodge, que é de São Paulo. Pedi para minha secretária à época fazer um contato por telefone, identifiquei com o professor Lodge, não me conhecia, obviamente. Eu estudei nos livros dele também e tive a sensatez de convidá-lo para o EMBRA. Isso é uma realidade, é um fato real. E o professor Lodge disse assim, presidente Walter, eu chamo bem assim, o jeitão dele bem calmo de falar, no telefone naquela época. Eu vou lhe ser sincero, esse evento eu disse que nunca mais iria. Foi um choque para mim. Né? Por que, professor? O que houve? O segundo EMBRA tinham 20 pessoas. E eu disse em público, nunca mais venho nesse evento. Mas aqui vai ser diferente, professor. Aqui nós vamos fazer um grande evento em Porto Alegre. Eu gosto muito dos gaúchos, gosto de Porto Alegre, mas nesse evento eu já disse que não vou. Se fosse outro eu iria, mas nesse eu não vou. Tentei insistir e ele me cortou. Disse, não, está dito, não vou. Se fosse outro, Walter, eu iria. Uma sexta-feira à tarde, final de expediente, fiquei com aquilo na cabeça, não vou avisar a minha equipe o primeiro fracasso que eu tive. Fui para casa, no outro dia fui levar minhas crianças para um parque, futebol e tal, e eu carrego comigo sempre uma lapiseira, eu fui desenhista, né, formei no Parobé, e eu peguei um papelzinho e escrevi o número romano, primeiro romano, ENSA, primeiro encontro sul-americano de administradores. Segunda-feira eu ligo para o professor de novo. Pô, mas o senhor é insistente, eu já lhe disse. Essa foi a resposta que ele deu. Se eu tivesse gravado, Pô, já lhe disse. Se fosse outro evento, eu iria. Ele, sim, senhor. É isso mesmo, o senhor disse isso mesmo. Pois nós acabamos de criar o primeiro encontro sul-americano dos administradores. Ele parou, esse eu vou. E aí começou. Terminei criando o Congresso Mundial. Sério, seu Walter? A última etapa da minha carreira que eu fiz foi o Congresso Mundial. Fiz todos os eventos da categoria. Todos. Internacional, tá? Em todo o mundo. E realizamos eventos em toda a Latinoamérica.
realizamos evento na Europa, especialmente Portugal, Espanha, realizamos evento na Itália e realizamos evento na Alemanha. Eu posso dizer claramente, aí nos Estados Unidos da América, que foi o maior evento que eu realizei levando gente. O dólar estava 1 por 1. Eu fiz uma parceria com a Universidade de Miami e me recordo quando eu fui lá tratar do evento, ele perguntou para mim, quantas pessoas o senhor pensa trazer? Umas 300. Eu preciso de um auditório de 400 lugares. Isso nós temos na universidade. Fechamos o acordo, levamos 630 pessoas. Nossa, que maravilha. Senhores, aqui tem passado, presente e futuro. Chapa 2. Seu Walter, muito obrigado por vir nos visitar aqui na TV Nativos. Esperamos que o senhor tenha sucesso na eleição e já vou deixar o convite, assim que o senhor assumir o conselho, uma vinda sua ao nosso litoral aqui, já que o senhor tem casa em Imbé, tem casa em Xangri-Lá, o senhor está convidado para vir novamente na TV Nativos e esperamos que daí, eleito já no Conselho Regional de Administração na questão federal. Né? E eu aproveito para convidá-los, assim que fecharmos o projeto workshop, vir aqui para a gente conversarmos a respeito da parte ambiental do Litoral Norte. A TV Nativos está sempre de portas abertas e esperamos com muito carinho esse convite para participar e ver o que a gente pode contribuir também. Perfeito. Para a amplitude do workshop. Muito obrigado. Agradeço. Uma boa noite a todos e não se esqueçam, né? Vou reforçar aqui então, na terça-feira temos eleição do Conselho Federal de Administração e esteve presente aqui na TV Nativos o seu Walter concorrendo pela Chapa 2. Uma boa noite a todos, até o próximo programa Desenvolver.